Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, vamos aí para mais um vídeo, pedindo seu like, pedindo sua inscrição no canal, nos ajudando aí a crescer um pouquinho cada dia mais. Meus amigos, hoje primeiramente eu quero parabenizar, o cidadão Pedro, acho que é esse daí como Pedrinho, ele jogou no Vasco, ele é vascaíno. E na verdade, para mim, parabenizado pelo que, Xande, até antes de falar o resto, pela vitória dele como presidente do Vasco, o Clube de Regata Vasco da Gama. E eu acredito que com o Pedro o Vasco realmente vai dar uma guinada, apesar que o Vasco agora é SAF, Então Pedro, eu não sei como é que é a SAF do Vasco, não sei como é que funciona, mas eu acredito que Pedro, como presidente do Vasco, não deve ter muita ingerência lá na SAF do Vasco, que inclusive é daquele grupo lá de jogo de aposta, que eu nem sei qual é o nome, mas eu parece que é um grupo aí de jogo de aposta. Eu acho que é uma loucura vender um clube para site de jogo de aposta, na minha opinião. Muito bem, então aqui, segundo o Coluna do Fla, na matéria publicada no dia 17 de novembro, da última sexta-feira, agora de 2023, o presidente do Vasco, detalha características de Gabigol e Pedro no Flamengo. Vamos aqui entender um pouquinho, o que o Pedro falou, presidente do Vasco. Bom, ele começa aqui, Gabigol e Pedro são dos principais atacantes do futebol brasileiro. Está aqui negro. Ao longo das últimas temporadas, o Flamengo se consolidou por ter um elenco recheado de bons jogadores. Dessa forma, para o ataque, o rubro-negro conta com dois artilheiros, Gabigol e Pedro. Pedrinho, que é o presidente do Vasco, ex-jogador e presidente do Vasco a partir de 2024, detalhou as características dos atacantes do Fla. Pedro tem muito, Pedro tem muito mais refino técnico, tem mais as qualidades na utilização na finalização, no domínio. Pedro é um outro nível técnico, só que eu acho que o Gabigol tem muito mais características para oferecer ao time. Depois até falo que ele, Gabigol, consegue ser o 9, consegue jogar de lado, não como um ponta, mas flutuando um pouco, declarou antes de concluir. Bom, aqui eu queria falar sobre essa questão do Pedro. Primeiro, Pedrinho, eu considero, como eu falei, um dos novos comentaristas, o melhor, Pena que ele saiu da Globo, tem muitas questões lá desenvolvidas aqui que eu não vou falar, mas ele saiu da Globo, até porque a desculpa foi para poder vir ser presidente do Vasco. Conseguiu, beleza. E o que ele fala aqui é realmente verdade. Quando você analisa Pedro e Gabigol, Pedro é aquele jogador mais de área. Quem lembra do Romário? Aquele cara que fica lá morto, parado lá. Pedro, por ser grandão, serve mais como pivô, nem melhor do que Romário, porque o Romário, por ser baixinho, não dava tanto. Então Pedro serve mais como pivô, até. Mas é aquele jogador de área. O Gabriel não. O Gabriel é aquele jogador que ele flutua mais. Ele vai para a direita, ele vem para a esquerda. Vocês podem ver que ele volta, vem buscar jogo, avança com o time. Daqui a pouco, quando você vê o Gabriel, pode observar o jogo do Flamengo. Ele está enfiado ali no meio dos volantes, até mais recuado do que os meio ofensivos. Então, o Gabriel ele tem essa característica realmente, E talvez uma das críticas do Gabriel, pessoal, nesse ano foi justamente dessa pedida tanto começou no passado, com o Dorival, o Gabriel sair para o Pedro ficar. Isso foi quando o Bruno Henrique se lesionou e aí houve essa pedida para o Pedro poder entrar no time. Então o Pedro tinha que ficar, mais na área, o Gabriel recuar. Até por isso que eu acho que o Gabriel pediu a camisa 10, E o Gabriel hoje, eu acho que ele se vê mais como um 10, que é um meio ofensivo, do que praticamente o 9, que era a posição dele, a camisa que ele vestia. Então, nesse quesito, o Gabigol, ele ajuda muito mais o time que o Pedro, porque o Pedro, se o time, a bola não chegar para ele lá, ele fica praticamente um peso morto. O Gabriel não, ele vem buscar o jogo, ele flutua mais. Muito bem. Então, o Pedrinho, continuando aqui, na coluna do Fly, ele continuou dizendo aqui, narrando, o seguinte, abre aspas, na minha opinião, Gabigol é um cara que faz a melhor diagonal do Brasil, nas costas da última linha defensiva. Ele é carismático, ele provoca a torcida adversária, ele recebe provocações,
Ele tem muita coisa. Agora, quando ele não está em uma boa fase, ele não tem nada para entregar. Não acho o Gabigol um craque. Acho um bom jogador, finalizou Pedrinho em entrevista ao Lance. Então, corrigindo aqui, pessoal, eu estou pegando aqui essa matéria da coluna do Fla, mas na verdade a coluna do Fla já pegou lá na Lance, né? Estamos aqui apenas refletindo. Então, crédito toda a Lance, né? E a coluna do Fla aí também, ok? Então, apenas repercutindo aqui o que falou. Aí vamos lá, aqui o Lance continua dizendo aqui, momentos de Gabigol e Pedro em 2023. Dois dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, Gabigol e Pedro, vivem momentos distintos na temporada de 2023, enquanto camisa 10 não consegue emplacar boa sequência de atuações e com isso virou reserva no Flamengo. Olha, eu vi em entrevista Tite dizendo que ele virou reserva porque foi o departamento médico, disse que ele estava machucado, né? E por isso ele tinha virado reserva. Foi a entrevista que eu vi, foi isso daí. Continuando aqui. O 9 é titular absoluto no time de Tite, que ele está falando lá de Pedro. O atleta, inclusive, já chegou aos 33 gols marcados, atingindo a melhor marca com o manto sagrado. Muito bem. Aí é que continua, né? O tópico, próximo jogo do Flamengo. No próximo compromisso do Flamengo na temporada, Tite não terá Gabigol à disposição, vai ser um reforço. Isso que eu estou falando, viu? Isso porque, com a expulsão contra o Fluminense no último sábado, dia 11, o atacante irá cumprir suspensão automática pelo cartão vermelho. Já Pedro deve iniciar novamente entre os titulares do rubro-negro. O Flamengo volta ao campo na próxima quinta-feira para encarar o Red Bull Bragantino, o jogo que foi adiado pela 30ª rodada do Brasileiro. Muito bem, a partida vai ser, né, quinta-feira, horário de Brasília, às 21h30, no Maracanã. Bem, amigos, então foi o que o Pedro falou aqui do senhor Gabriel, do senhor Pedro, né, Pedrinho. Pedrinho, como eu já disse, para mim, um dos melhores comentaristas, né, atuais aí do futebol brasileiro. Agora ele vai ser presidente do Vasco, vai estar afastado aí dos comentários. Não sei nem se ele depois vai voltar a ser comentarista. Mas eu acho, na minha opinião, que o Vasco tem tudo para poder crescer com o Pedro, porque o Pedro é um cara muito inteligente, né? Foi um grande jogador na era dele, na época dele. E não só isso, você vê que ele é um cara bem articulado, fala muito bem, se expõe muito bem, né? Bem firme nas suas decisões, tem excelente visão de futebol. Eu gosto muito do Pedro. Eu até falei, né, que na Rede Globo, os dois únicos comentaristas lá de futebol que eu paro para dar atenção, para ver o que eles têm a falar, é Pedro e o Júnior, né? O Júnior que jogou no Flamengo, meu avô. Fora isso, meus amigos, não tenho muito lá não. Eu não quero nem ver aquele resto lá, né? Tem cidadão lá que dá até medo, né? O Casagrande tinha que ter saído e levado eles todos eles junto para o UOL, né? Junto com eles. Mas é isso aí. Bem, meus amigos, é o que eu tinha para falar com vocês hoje, né? E parabenizar mais uma vez aí o Pedro, ao Vasco da Gama, porque eu acho que vai ser muito bom para o Vasco. Não sei como é que funciona a SAF deles. Eu não sei se realmente vai poder o Pedro ingerir alguma coisa no futebol, acho que não, né? Mas daí, foi o caminho que eles tomaram, porque senão também eles iriam falir, né? Iriam quebrar, porque o Vasco não tinha nem dinheiro para pagar a água, né, do estádio, pelo que eu soube, né? Não sei se é verdade. Coisa que a gente vê na internet, a gente lê, mas pode ser que sim, pode ser que não, tá certo? Então um forte abraço a todos aí, Deus abençoe e fui!